Fala galera, boa tarde. Hoje vim falar um pouquinho com vocês a respeito do processo de venda dentro do meu trabalho. Como que eu lido com isso, como que eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui em São Paulo, por que eu mudei. Eu abri algumas perguntinhas lá no Instagram e recebi muitas perguntas a respeito de como eu estou desenvolvendo o meu trabalho aqui em São Paulo. Muitas pessoas já me conhecem e sabem que eu sou esteticista, né? E atualmente eu não estou mais atuando clinicamente, então eu não estou fazendo mais atendimento para o cliente final. Estou me dedicando muito nesse processo de desenvolvimento de venda, nesse processo de marketing digital, e estou compartilhando muito isso nas redes sociais. Estou sendo muito intensa, né? Nessa forma como eu estou absorvendo conhecimento e estou dividindo com vocês, porque eu sei que é uma carência muito grande dentro da área, tá? Como que foi isso pra mim e o que eu tô fazendo hoje? Então a minha mudança para São Paulo, ela gerou ela mexeu assim em muitas coisas, né? Em Sorocaba eu tinha clínica de estética e aqui em São Paulo eu não tenho mais. A minha mudança aqui para São Paulo me levou a trabalhar com vendas em vários outros âmbitos, né? Não só dentro da estética, mas também nesse segmento de moda. E eu tô descobrindo, assim, uma imensa possibilidade, sabe? Um leque muito grande, porque em tudo que a gente vai fazer, em tudo que acontece na nossa vida é um processo de venda. E talvez, e muito provavelmente você, não tenha ainda se dado conta disso. Eu comecei lá atrás a trabalhar com... Meu primeiro emprego foi numa recepção de uma escola de cursos. E aí, naquela época já, eu queria muito aumentar, né, esse faturamento da empresa. Eu queria ser útil no negócio, sabe? Essa era a minha... Gente, meu cabelo tá caindo horror. Eu queria ser útil dentro desse processo mesmo. Eu queria ter importância, eu queria agir em escala. Sempre quis agir em escala, sabe? E aí, o que eu fiz? Lá atrás, com 16 anos, não foi meu primeiro emprego, mentira. Meu primeiro emprego foi no INSS, como estagiária. Esse já era o segundo. E aí o que eu fiz? Eu tive a ideia, era uma escola de cursos que tinha acabado de iniciar na cidade, lá em Avaré, na minha cidade natal. Se tiver alguém aí de Avaré assistindo, comenta aí pra gente. E o que eu fiz? Eu pensei, bom, essa escola ela precisa ser conhecida, tem um material legal, como que eu vou fazer isso para pulverizar, né, esse conhecimento? E aí eu tive a ideia de montar uma prancheta onde a gente desenvolvia algumas perguntas para ir até a matriz da cidade, que é uma cidade do interior, né, de 100 mil habitantes, Avaré, para quem não conhece. E aí lá eu perguntava para essas pessoas, tinha umas 5 perguntas mais ou menos. E aí eu perguntava para as pessoas, né, como elas se imaginavam daqui a 5 anos, qual era o objetivo, o que elas queriam alcançar. E no final tinha uma pergunta que falava assim, se elas achavam que era importante para elas se especializarem no processo comercial, né? Desenvolver alguma outra competência. E essa escola de curso oferecia uma grade assim muito grande, sabe? E aí, logicamente, eu induzia essa pessoa para a resposta que eu queria, que era sim, né? Quem vai falar que não? Todo mundo dizia que sim. E aí eu convidava ela para ir conhecer a escola e para visitar, enfim, conhecer uma nova oportunidade. E 100% das pessoas aceitavam. Isso lá atrás, tá? Aí eu fiquei um período trabalhando com essa empresa e eu fazia divulgações também nas salas de aula. Desenvolvi um enigma, onde a gente era um enigma com vários, não sei como que chama isso. Eu tinha 16 anos, tá, gente? Um rapaz lá do TI que era inteligentíssimo, o Ibrahim, ele desenvolveu para mim um código dentro de uma imagem. E aí quem conseguisse adivinhar o que essa imagem queria dizer, casando uma série de códigos, né? Essa pessoa ia ganhar um curso lá na escola. E aí eu quis colar esse enigma, esse cartaz, em todas as escolas da cidade, para envolver esses alunos no marketing viral, porque o público-alvo de uma escola de cursos profissionalizantes é quem? São os jovens, ensino médio, né? Então isso causou uma revolução muito legal e foi muito assim impactante, sabe? Envolvente no período. E aí, desde esse momento, né, eu já sabia que eu tinha um
marketing, no comercial muito grande, que eu conseguiria desenvolver isso com maior facilidade. Mas eu tinha um grande preconceito, não era isso que eu queria mesmo fazer faculdade, eu queria ter um título, né? Que ser vendedor, hoje em dia as coisas estão mudando, mas ser vendedor não era não era motivo para você se orgulhar. Quem era vendedor era quem não tinha profissão. Hoje isso está mudando muito, mas era assim que funcionava lá atrás. Então, beleza. Eu sempre gostei também muito da área de beleza. Cheguei a acompanhar minha mãe em curso de cabeleireiro que ela começou a fazer e tal, e eu queria fazer as coisas de maquiagem. Mas eu também achava a mesma coisa, que isso não era profissão, tá? Que na minha cabeça, profissão pra mim tinha que ser alguma coisa, eu tinha que ser arquiteto, eu tinha que ser advogado, eu tinha que ser médico, eu tinha que ser outra coisa. Isso não era profissão. Eu tinha muito preconceito. E aí o tempo foi passando, eu trabalhei com venda de cursos, eu trabalhei com venda de roupa, eu trabalhei com venda de carros, eu trabalhei com venda de aviões, de helicópteros, eu trabalhei com venda de móveis por muitos anos, trabalhei com venda de projetos, trabalhei com venda de produtos, trabalhei atendendo cliente final, cliente profissional e trabalhei com vendas dentro da estética de uma forma um pouco mais ampla. Trabalhei com venda de convênio médico, enfim, uma série de coisas. Já vendi uma porrada de coisa, literalmente. E venda de comida. Com 11 anos eu vendia coxinha na rua, gente, vê se tem cabimento. Já entreguei panfleto, já fiz uma porrada de coisa, literalmente, muito. Desde quando eu era criança, se eu for puxar até mais lá atrás, tinha concurso, sabe, de Miss Caipirinha, e aí eu sempre ganhava, tinha que vender os ticketzinhos de porta em porta. Eu ia de porta em porta, gente, vendendo os ticketzinhos, que não era nada, era um pedaço de papel, por 10 centavos, para poder ganhar, e eu sempre ganhava. Todo ano eu era Miss Caipirinha da escola, que eu ganhava. Então eu nunca tive vergonha de falar, sempre tive uma facilidade muito grande para me conectar com as pessoas. E eu nunca vi isso como sendo um dom ou um facilitador ou uma coisa boa, entendeu? Eu não via isso como uma qualidade. E ainda ficava em busca do que eu não tinha. Só que aí os anos passaram, muita coisa aconteceu. E nesse processo todo, eu vi o quanto que isso é importante, o quanto que isso é muito difícil ser encontrado, né? As pessoas, elas não têm essa facilidade para ter isso, para desenvolver isso, ou às vezes até tem, como eu tô falando que eu tinha, mas eu não aceitava, eu não queria, entendeu? E isso dificultou muitas coisas na minha vida. Então, o fato de eu decidir compartilhar, começar a postar as coisas aqui nesse canal, não tem nada de superprodução, tá? Não tô super maquiada, não tô nem num lugar propício, tô no meio do parque. Tô realmente estudando muito a respeito. Quem é meu amigo muito próximo sabe disso. Eu tô lendo muito. Eu sempre gostei de ler, mas agora eu tô tipo em overdose de livros. E tudo pra eu me especializar nesse processo e conseguir dividir um pouquinho com você, tá? Pra tentar aí ajudar e melhorar a nossa área nesse ponto, tá bom? E outras áreas agora também que eu tô em expansão aí com os projetos. Então, basicamente é isso. E aí, no fim da história, eu tive a clínica lá em Sorocaba, que era uma franquia. E eu nunca tinha tido experiência com gestão de pessoas. Minha primeira experiência foi lá, nessa clínica. E também pra mim foi muito novidade tudo. Era muito difícil. Eu consegui conciliar tudo isso, eu consegui ter essa dinâmica, né? Que isso é assunto acho que para um outro dia. E aí hoje eu não tô mais na sociedade, saí, não tenho mais a clínica, tá? E aí essa minha mudança para São Paulo, eu já estava dando algumas consultorias dentro da área de estética, mas mais na parte de capacitação técnica, não era muito técnica de procedimento mesmo. E hoje eu tô mudando um pouco o meu foco mais para essa parte de marketing e de vendas. Então hoje meu objetivo não é mais falar do processo, do movimento propriamente da acne, do microagulhamento, da radiofrequência, que são muitas das perguntas que eu recebo. O meu intuito principal é falar realmente de aumento de faturamento e de técnica de desenvolvimento pessoal. Não é coaching, tá? É realmente do processo de venda, do processo comercial, tá? Então, o que eu quero destacar para vocês, que para mim fez muita diferença e ainda está em processo, tá?
É a disciplina. Então, a disciplina, gente, ela faz toda a diferença. Se você não tem disciplina, você não tem nada. Você não consegue cuidar da sua vida financeira, você não consegue cuidar da sua empresa, você não consegue cuidar da sua vida pessoal. Se você levanta e não consegue arrumar a sua cama, meu amigo, você está com um problema bem sério para resolver. A disciplina ela é fundamental. Ninguém nasce sabendo nada. Se o melhor jogador do mundo, ele não treinar todo dia, ele não vai ser o melhor jogador do mundo, tá? Se você... É óbvio que algumas pessoas têm um pouco mais de habilidade para algumas coisas, como por exemplo a cozinhar, que eu sou um terror, sou péssima. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, né? Mas até mesmo essa pessoa que tem mais facilidade, que ela já tem um dom para isso, se ela não praticar e eu praticar, eu vou ter mais facilidade, vou me dar muito melhor nisso do que ela. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Pra gente conseguir entender o quanto que a disciplina ela é fundamental. Porque não adianta você ter um monte de técnica. Eu sempre li muito, sempre mesmo. E eu tinha um monte de ferramenta e eu não aplicava nenhuma ferramenta. Então não adianta você ler, você estudar, você fazer um curso e você não aplicar, tá? Uma coisa que eu sempre falo é a respeito da especificidade, que é você ser específico em alguma coisa, em algum ponto, né? As meninas, eu vejo que as profissionais de estética, ela, todo dia, todo congresso, a gente tem um milhão de novidades, né? E todo mundo quer fazer todos os cursos. É caneta dinâmica, é Dermapen, é 1 milhão de aparelho, ultrassom, ultraformer, laser, não sei das quantas. Então é legal, sim, você dominar essas coisas. É importante você saber. Mas não adianta você jogar tudo pra fora, tudo pra você deixar pra depois tudo que você aprendeu antes. Então, vamos começar do começo? Então, uma coisa que eu sempre falo, você sabe já dominar todos os produtos que você tem? Você sabe dar mais de uma função para todos eles? Você conhece os princípios ativos? Então, isso é primordial, isso é fundamental, tá? É o início da tua carreira. É o início do teu negócio, é o início do teu nome se formando como uma autoridade. Então não adianta você fazer 1 milhão de cursos, 1 milhão de técnica e não dominar o básico, você vai ter problema. Você vai ter muito problema, tá? Não só no processo de venda, mas também no processo de pós, tá? Então a gente não pode excluir o fundamental. O fundamental é base, gente, é arroz e feijão. Você tem que saber para depois você dominar outras coisas. Então, a venda, ela entra nesse fundamental. Não adianta você fazer um monte de coisa, você saber ir fazer faculdade de biomedicina, que eu vejo muita gente fazendo, para poder aplicar botox, para poder aplicar os preenchedores, sendo que você não sabe nem desenvolver o processo de venda, você não sabe nem entender o que você tem hoje, entendeu? Então, isso é assim, as pessoas entenderem isso vai fazer toda a diferença no resto. Demorou muito para eu entender isso, tá? Por isso que eu tô compartilhando isso com vocês aqui agora. Demorou muito, muito mesmo. Passaram-se anos para eu conseguir entender isso, que esse desenvolvimento comercial, ele é assim, ele antecede muitas outras coisas que a gente precisa ter na vida. E isso vai até por teu desenvolvimento na tua vida pessoal, porque o processo de venda ele acontece em todo momento. Toda vez que você passa uma ideia para alguém, que você conta o teu ponto de vista, que você conta uma fofoca, você está fazendo uma venda. Se a pessoa ficar do teu lado, você conseguiu vender. Se ela não ficar do teu lado, você não conseguiu vender. Então é mais ou menos assim que funciona. Bom, hoje acho que eu já falei bastante. Não vou me estender muito. Nos próximos vídeos a gente começa a falar de outros pontos, mas esse ponto da disciplina vai ter muita coisa ainda pra gente transcorrer aqui, tá? E uma coisa que eu li aqui que eu achei muito interessante, que eu acho bem legal a gente dividir e compartilhar, é uma frase, né, do Napoleão Hill. Esse escritor, ele é assim fantástico, ele é muito bom. Eu já li mais livros dele, né? Na verdade esse não é dele, esse que eu tô lendo agora, mas tem essa citação. E fala assim: o que a mente conseguir conceber e acreditar, conseguirá alcançar. Isso também é um outro ponto que está meio maçante, todo mundo fica falando. Eu achava meio chato, mas hoje eu vejo que isso é muito verdade. Então, realmente, se você acha que você é merecedor, que você vai alcançar, que você consegue, você consegue. Se você achar que você não consegue, não tem ninguém que possa te ajudar nesse processo.
Então, tá na sua mão. O que você vai fazer com a sua vida? O dia tem 24 horas para todo mundo. Se tem alguém que tá ganhando milhões e tem alguém que tá ganhando muito pouco, é culpa dela mesma, não é culpa do governo, não é culpa da mãe e do pai, não é culpa de mais ninguém, é só culpa dela. Então, e essas crenças, elas são geralmente formadas, né, desde quando a gente é criança. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, você conseguir filtrar isso na sua mente, já tá na frente de muita gente. Que não que eu esteja estimulando uma competição, não é isso, gente. Quando eu falo tá na frente de muita gente, é porque as pessoas não conseguem ter essa percepção, tá? Porque eu não vou ficar já. Então é isso, gente, por hoje. Espero que esse bate-papo aqui tenha dado um pouquinho de ajuda aí pra vocês, que tenha sido de valia, né, pra alguma coisa. E a gente continua se falando aí nos próximos dias, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.